Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem tá falando é Boring Bones e você tá assistindo ao Boring Bones TV. Galera, vocês me conhecem, vocês sabem quanto eu amo encontrar artigos, imagens, vídeos e tudo que é relacionado à época de The Sims 3 Beta, porque o jogo era extremamente promissor. Não que o que a gente recebeu não tenha sido, mas muita coisa mudou daquele tempo pra cá e algumas coisas eu gostaria que não tivessem mudado. Hoje a gente vai ver algumas imagens exclusivas que eu encontrei de um evento que rolou na GC 2008 de The Sims 3. Infelizmente, o material que a gente tem em vídeo é muito curto, é 2 minutos, e isso que a gente tá vendo aqui não mostra naquele material, infelizmente. Vocês podem ver que a interface ainda era do Windows XP, mas aqui a gente já consegue ver algumas mudanças e, bom, algumas coisas mudaram pra melhor, outras eu tenho as minhas dúvidas se mudaram pra melhor, eu vou deixar vocês responderem, tá bom, galera? Ignorem o varal aqui do lado, tá refletindo no espelho, tá? Seguinte, gente, esse daqui era o criar um estilo no The Sims 3, naquele período. Eu tenho que fazer uma observação que dá pra se dizer que era bastante moderno, viu? A ideia era bastante moderna, talvez menos prática do que é hoje, definitivamente, porque a gente pode ver que os materiais, presets, as cores e os color sweats, que são os quadradinhos, eles ficavam todos separados, então era menos prático de se usar, mas a ideia ainda é bastante semelhante, porque a gente tem aqui, né, as texturas, provavelmente você poderia puxar de cima para baixo e encaixar. Eu acho que a única coisa nessa ideia de design que eu gosto, uma das coisas que eu gosto, é das texturas, ao invés de quadrado, bolinhas assim, tava muito bonitinho pra falar a verdade, eu achei bem moderno, tá? Se tivesse ficado assim em 2009, apesar de ser menos prático, eu acho que seria extremamente moderno pra época, tá bem interessante isso daqui. Ai, eu gostaria que a gente tivesse acesso a mais coisas desse período, gente, que era muito legal. Olha essa interface aqui, beleza, muita coisa aqui poderia ser melhor, mas olha como os detalhes de cada uma das coisas é mais evidente do que o que a gente tem hoje em dia no jogo. A gente consegue ver bem detalhadamente como é que eram as sardas de rosto, os detalhes de idade e as pintinhas também, já na interface. Hoje é uma coisa que a gente, pelo menos no meu caso, tem a impressão que eu só consigo visualizar melhor quando eu coloco no rosto sim, do que quando eu tô vendo diretamente na interface. Gente, pelo amor de Deus, olha a qualidade de iluminação e textura, pra mim aqui parece que era muito superior. Eu tenho essa vaga sensação e eu gosto disso. Essa interface, ela era mais simples, a gente vê que a interface ainda tá incompleta, mas novamente, tenho que dizer, por algum motivo eu sinto uma leve atração por essa interface, deve ser porque é do beta, provavelmente. Mas assim, essa interface ainda tá disponível nos arquivos do jogo. Já tentei implementar ela no jogo? Já. Consegui? Infelizmente não, tá? Porque os botões bugavam e tudo mais, mas já tentei. Não no cais, tentei lá no modo simulação. Isso daqui me deixa tão nostálgico, esse jogo. Olha só a interface que a gente tem aqui, ó, de rosto, só pra vocês terem uma noção de como ela é hoje em dia, tá? Vamos colocar essa imagem aqui lado a lado e comparar. Olha como ela era mais minimalista. Eu até chutaria dizer que se a gente tiver que fazer uma comparação esdrúxula aqui, pegava um pouquinho da modernidade de The Sims 4 essa interface, porque depois ela acabou tendo uma identidade visual mais coerente, entre aspas, com o jogo, mas eu ainda acho que aqui, nessa pegada mais minimalista, tava muito legal, entendeu? Eu gosto desses pruminhos, dessa cor, como era tudo meio suave, sabe? A gente pode ver que o desenho nem mudou muita coisa, praticamente só tiraram esse ladinho aqui, mas eu gostava de como era, eu achava bem legal. Enfim, né, gente, vocês preferem nessa época ou como é hoje em dia? Deixa aí nos comentários, já aproveita e deixa por aí. E aqui a gente consegue ver, ó, o preset facial. Eu acho que esse daqui também deixa muito mais evidente a questão ali dos rostos, porque se a gente pegar hoje, ó, hoje em dia é assim. Tudo bem, dá pra ver certinho a diferença entre um rosto e outro? Dá, mas vocês concordam comigo que aqui, com essa pegada do pescoço aparecendo, o cabelo desse jeito tava mais interessante? Eu acho que tava mais interessante, ficava mais amigável, digamos assim, visual. Aqui é só uma cabeça separada do pescoço. É engraçado como a gente não presta atenção nesses detalhes quando a gente tá jogando, ó, pegar essa imagem que tá melhor. Mas quando a gente compara com aquela visualização anterior, faz parecer que a visão que a gente tem hoje em dia é tipo, essa daqui é do beta e essa daqui deveria ser a visão final, não parece? E aqui tá muito mais natural, né, gente? E o pescoço tem a cena inteira, não é só uma cabeça solta ali no meio, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Aí aqui a gente tem os controles. Eu lembro que na época eu fiquei muito preocupado. Eu pensei, meu Deus, será que a gente só vai ter 2 controles de modificação de cabeça? Mas não, né? Aqui tem os controles mais detalhados. E digo de novo, galera, a minha impressão é que nós tínhamos um aspecto visual e de textura, sombreadores de rosto melhor nesse período. Mas, novamente, pode ser só uma impressão minha, né? A gente pode ver que esse daqui é um debug release, é tipo uma versão
debug do The Sims 3 antes do lançamento, né? Aqui a gente tem outra visão do Kais. Esse criavam sim aquilo lá que a gente já viu nos vídeos, né, do The Sims 3, Prodser, Walkthrough, Behind the Scenes, exatamente o mesmo criavam sim. Eu gostava bastante desse criavam sim, prefiro ele em comparação com o criavam sim que a gente tem hoje em dia, sempre falei isso, principalmente naquela época do lançamento do jogo, apesar de que foi bom eles terem mudado, porque a gente percebe que a qualidade das texturas aqui nos materiais de fundo não era tão boa, e eles simplesmente deixaram o sim mais centralizado, porque aqui ele ficava meio afastado, bem no cantinho, sabe, tipo no canto da tela. Eu acho que a decisão que eles tiveram foi inteligente, foi interessante, mas eu gostava do design desse criavam sim, cara. Gostava bastante, não vou negar. Agora aqui a interface a gente pode ver que melhorou consideravelmente, né, nessa parte que a gente já vê que já é uma pegada mais aí da versão final, mas a versão final tá melhor do que essa que a gente tem aqui. Eu até tenho a impressão que os jovens adultos, eles tinham um tamanho diferente dos adultos naquele período. Era como se eles fossem um pouquinho maiores que os adolescentes, mas menores que os jovens adultos. E essa é outra característica que eu, infelizmente, fico chateado que não foi ajustada. Aqui, pessoal, a gente vai ter os mesmos Sims que aparecem no Prodser Walkthrough, se eu não estiver enganado. Então aqui, só que o vídeo é outro. Provavelmente aqui era uma gameplay e não o vídeo que a gente teve acesso, né? Tanto é que a gente pode ver o parque aqui nas versões bem iniciais. E se você for na prefeitura ou em qualquer lote de Sunset Valley, principalmente os mais antigos, e olhar por dentro das fundações, vocês vão ver que vai ter esse padrão aqui de pintura. E ele não pode ser copiado, porque ele não existe mais no jogo, mas ele continua ali. É um dos únicos resquícios que a gente tem daquele período do jogo. Aqui a interface que eu falei pra vocês, eu tentei pegar esses ícones aqui, ó, da época do beta, incorporar na interface atual que a gente tem hoje em dia, mas infelizmente, como eu falei anteriormente, não consegui. A gente vê que a interface melhorou bastante, mas eu tenho uma observação. Por algum motivo que eu não sei explicar qual, eu gostava dessa interface separada, sabe? Eu tinha a impressão que o jogo parecia mais moderno do que com a interface que a gente tem tudo junto aqui. A gente tinha até mais espaço de visualização aqui, né? Aqui a gente pode ver que muitas coisas mudaram, né? Primeiro, eu imagino que nessa área aqui deva ser os desejos dos Sims, né? Aqueles desejos prometidos. Aqui é um atalho das necessidades, é como se a interface estivesse dizendo pra gente através das cores, ó, isso daqui é o conjunto geral, as emoções do nosso sim, né? Ó, banheiro, entretenimento, comida e fome tá ok, esse é o conjunto geral, mas o sono e o entretenimento estão começando a cair, preste atenção nisso. Aqui a gente vê um detalhe que isso daqui me lembra demais Life by You, que é o celular já implícito na interface do jogo. Life by You tá trazendo uma interface bastante similar a esse daqui. Tanto é que se a gente for lá agora em Life by You e comparar, a gente vai poder ver que a interface de jogo também conta com um celularzinho aqui. Então, eu tenho a impressão que o Rod Humble tá trazendo pra gente essa pegada de interface bem similar ao que nós tínhamos aqui no The Sims 3 nesse período, porque perceba como as divisões ficam na parte inferior, né? A gente tem informações aqui no topo, mas as principais informações ficam por aqui, e as necessidades elas ficam centralizadas, o que é bastante interessante de se imaginar, porque é a mesma pegada que a gente tinha nesse período, ó. A gente tinha informações aqui na parte inferior da tela e na parte superior, aqui apareceriam as notificações no caso, né? Mas tem algumas pequenas diferenças, né? Ainda assim, se a gente comparar, a questão do horário, ao invés de estar lá em cima, tá pra cá. Engraçado, isso daqui deve ser o quê? Subir desse andar da casa, é uma interface separada, aqui a gente já tinha embutido dentro dessa própria parte, né? Mas enfim, eu gosto. Eu tenho a impressão também que a iluminação do jogo, ela era mais intensa nesse período. E se vocês prestarem atenção, aparentemente as lâmpadas estão acesas durante o dia, porque a gente tem esse brilho, né, em torno das lâmpadas, que é bastante interessante. E aqui, pessoal, a gente pode ver que o nosso sim tá engraçado. Será que ele tá no trabalho? Porque realmente ele tá no trabalho, só não tinha um ícone, porque aqui no canto a gente tem aqui escrito, ó, veja como Arne está saindo no trabalho. Os locais de trabalho oferecem, quando você está lá, a possibilidade de escolher como você quer que seu sim trabalhe. Alguma coisa do gênero deve estar informando ali, não consigo ler direito. Bom, pessoal, a interface do jogo era bastante diferente, era bem simples nesse período. Então é por isso que eu continuo dizendo, não se preocupem com a interface de Life by You e quaisquer outros jogos que a gente tá vendo, incluindo o próprio Projeto René, porque isso deve mudar muito até o final. Essa daqui era a interface inicial de The Sims 3, olha. Arne está numa oportunidade ilegal de fazer dinheiro com política e arrecadar fundos de campanha. Você gostaria que ele fizesse isso? Não, sim. E aqui a gente pode ver que os traços também, eles eram bem menos intuitivos, eram só prumos, porque eles não tinham os ícones dos traços ainda, né? Então aqui, ó, carismático, materialista, festeiro, schmoozer, que não me lembro o que é. Ó, é isso daqui que eu tô dizendo pra vocês. Se vocês vierem na prefeitura de Sunset Valley e olharem por baixo da fundação, vocês vão ver exatamente esse padrão aqui, cara. Incrível, velho. Bate
uma nostalgia gostosa de ver isso daqui. Essa é uma cena muito parecida com o que a gente viu naquele vídeo do Producer Walkthrough. Mas olha só que interessante aqui na interface. Ao invés de mostrar hoje em dia na interface, a gente tem essas informações dizendo como o Sim tá se sentindo. Só que aqui era um balãozinho, era tipo assim, a Arnie tá se sentindo ok. Hoje já tá integrado na própria interface aqui de relacionamento. Mas eu achava fofinho isso daqui, vai, não vou mentir. Mas eu acho que eles fizeram um bom trabalho de acabamento da interface pra ela ficar mais simples e menos poluída. Porque aqui, ó, a gente tinha um relógio de um lado, aqui como o Sim tava se sentindo, as interações que os Sims iriam fazer aqui e tudo separado, enfim, fizeram um bom trabalho. Aqui a gente pode ver que ao invés de mostrar só a cabeça do Sim, mostrava o corpo inteiro do Sim. Caraca, mano, o tamanho desse balão? É, realmente, eles fizeram um bom trabalho ajustando tudo isso. Aqui o que o Sim tá fazendo? Parece que ele tá... Ah, isso, parece aquele controle de recompensa de aspiração. E o menininho aqui parece que tá possuído, né, gente? Os olhos revirados, quase lá na nuca. Meu Deus, gente. Eu tô escuro aqui, peço desculpa, pessoal, por causa da minha iluminação maravilhosa aqui. Eu tô filmando isso daqui de manhã, então de manhã tem um estouro de luz aqui bem grande, porque entra luz dos dois lados da porta e da janela. E aqui, pessoal, a gente tem mais uma imagem do que era a interface e a escola, né, naquele período. A escola, a pracinha, ela era bem diferente. Perceba que tem muito mais aberturas aqui pros Sims passarem, né? A academia nem tava pronta ainda, era só um rascunho. A escola também tinha um esquema de construção bem diferente. Ela era proporcionalmente mais alta. Caraca, mano. E aqui a gente tem mais uma imagem do mapa. A gente consegue ver que não mudou muita coisa para aquilo que a gente tem hoje em dia. Tá bem parecido com o que a gente tem. E bom, né? É isso, né, galera? Essas eram as imagens que a gente tinha, infelizmente. Imagino que isso daqui tem a ver com The Sims, será? Bom, a gente não tem muito mais imagens daquele evento, infelizmente. Gostaria de dizer para vocês que nós tínhamos, mas eu tô procurando e não tô achando. Aqui são outras imagens de outros eventos, outros jogos que esse cara publicou. Acho que falta a gente ter acesso a mais coisas desse período. Seria muito interessante a gente ter uma noção de como era a ideia de planejamento de jogo. Eu gostaria muito de ter mais vídeos. Os únicos vídeos que a gente tem sobre esse evento, se você pesquisar aqui, The Sims 3 GC 2008, que a gente vai encontrar basicamente são esses eventos aqui, esse vídeo. E esse vídeo aqui, ó, 2008 The Sims Representation, esse aqui na E3. Então seria esse vídeo aqui. O máximo que a gente vai ter é o Ben Bell aqui falando, né, sobre o jogo e essas capturas de tela que a gente já viu sendo compartilhadas na internet naquele período de lançamento. Essa daqui eu acho até que a gente nem chegou a ver, cara. Olha que legal. Ele provavelmente tá falando de como as interações com determinados objetos fazem com que os Sims desenvolvam determinados sonhos ao longo da vida, como por exemplo de se tornar astronauta. Provavelmente aconteceu o seguinte aqui. Eu acho até que eu cheguei a comentar sobre isso no vídeo falando sobre a inteligência artificial de The Sims 3. Em determinado momento a criança desejou ter um telescópio e aí ela foi desenvolvendo uma certa paixão pelas estrelas, quis se tornar astronauta, depois descobriu um planeta e tudo mais, e assim vai indo, né? Então provavelmente era uma apresentação comentando sobre isso. Mas aquelas imagens ali que a gente viu, realmente, pelo que dá pra perceber, deve ter sido de algum momento que a pessoa foi testar. De fato, porque tem um monitor aqui. Gostaria muito que mais pessoas tivessem compartilhado sobre isso. Eu vou tentar pesquisar mais a respeito sobre esse período, pessoal, e se eu encontrar alguma coisa relevante, eu vou trazer pra esse vídeo antes da finalização da edição aqui. Mas eu já vou aproveitar esse momento pra me despedir de vocês, porque eu acho bem pouco provável que eu vá encontrar alguma coisa que eu não tenha mostrado pra vocês, tá bom, gente? Então, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação. Deixa aí nos comentários o que você mais gostava daquele período que não chegou na versão final e você gostaria que tivesse chegado. Deixa aí nos comentários e se tiver alguma coisa interessante, vocês vão ter visto antes dessa minha despedida, tá bom? Dá um corte nesse vídeo e publicar pra vocês. Bom, é isso aí, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tenham todos uma excelente semana.